Tá, bom dia pessoal do canal do Prospecto, me chamo João Breno e a minha equipe é composta por mim, o Rodrigo e a Sofia. A gente vai fazer uma apresentação deste trabalho chamado Inclusão dos Investidores Pessoas Físicas da Bolsa de Valores Brasileira em tempos de pandemia do coronavírus. A explicação à luz do viés da versão perda, tema da disciplina de Economia Comportamental. Tá, aqui é o nosso sumário. Primeiro a gente vai falar uma introdução, vai pegar os pontos principais, depois a gente vai para o referencial teórico, para que a gente consiga mostrar qual é a hipótese que é defendida no trabalho, depois a metodologia. A partir do tópico 4 até o 6, já vai estar comentando os resultados, né, que seria a pandemia do coronavírus, as repercussões econômicas. O 5, o comportamento dos investidores de pessoa física em tempos da pandemia. 6, análise do comportamento da bolsa de valores da versão perda. E 7, as nossas considerações próprias sobre o trabalho. Tá, então aqui na introdução, ele começa falando que o período da pandemia do coronavírus foi caracterizado por muita incerteza e alta estabilidade econômica. Só que apesar disso, apesar de todos esses fatores ruins da pandemia, a Bolsa de Valores brasileira apresentou uma elevação de 123% no número de investidores pessoa física. Ou seja, antes essas pessoas elas estavam com investimentos de renda fixa, né? Poupança, CDB, enfim. E aí, na pandemia, apesar de você estar num momento muito ruim economicamente, as pessoas foram para investimentos de maiores riscos, que foi para a renda variável, no mercado de ações. E aí isso não era algo que seria previsto pela teoria econômica tradicional, né? Porque a teoria econômica tradicional usa o princípio de aversão ao risco. Então, como a gente está no período de alta estabilidade, se espera que os investidores eles permanecessem em investimentos mais seguros, que seria a renda fixa, né? Mas aí nós vamos destroçar aqui os motivos por que isso ocorreu. Então, aqui alguns dados: o número de investidores passou de 2,2 milhões em março de 2020 para 4,9 milhões no final de 2021. E aí o perfil desses investidores, a maioria é homem, 72%, vivem no Sudeste, 60%, tem idade entre 25 e 35 anos, 48%, e possui renda mensal inferior a 5 mil. E como eu falei, esse é um comportamento que não é previsto pela teoria econômica tradicional da versão risco, por isso que o autor vai buscar explicar esse comportamento pela teoria da versão perda. Tá, e aí, tentando buscar causas para a ocorrência desse fenômeno, os economistas citaram como o aumento da quantidade de informações financeiras disponíveis na internet, principalmente porque a gente estava no período de pandemia, né, e a vida virou digital, então todo mundo dentro de casa consumindo e tal, e consequentemente aumenta o número de informações que a gente consome. O avanço tecnológico vem junto com isso, o crescimento do número de fintechs e dentre outros fatores. Só que outra possível razão apontada pela literatura é ligada a um viés econômico comportamental chamado aversão à perda, que foi conceituado por Kahneman e Tversky no artigo seminal de 1979. Tá, e agora indo brevemente, depois a gente vai falar mais, brevemente por que ocorreu essa substituição dos investimentos. Primeiro, uma das medidas que o governo adotou na época para mitigar os efeitos da crise foi reduzir a Selic, né? Porque a economia estava parada, então você reduz a Selic, aumenta a acesso ao crédito e estimula o consumo. E acabou alcançando o patamar de 2%, que é o menor patamar da série histórica. Então, sendo assim, os investimentos de renda fixa eles ficaram abaixo da inflação, ou seja, os investidores estavam tendo rendimentos reais negativos, né? E aí, a teoria do prospecto ela explica que quando a gente está numa situação de perda, que seria essa perda seria causada pelos rendimentos reais negativos, a gente está numa situação que a gente está perdendo, o indivíduo ele é propenso ao risco, né? Diferente quando a gente está na situação de ganho. Então, como fala aqui, a segunda teoria do prospecto, as perdas são sentidas com mais intensidade do que os ganhos. Então, em cenários de perdas, como eu falei, que foi o cenário da queda da Selic, os indivíduos aceitam maiores riscos a fim de evitar ou compensar a perda. Evitar nesse cenário aqui seria deixar de ter esse rendimento real negativo. E aí eu também coloquei essa parte de compensar, porque a gente pode pensar numa situação de que um investidor que está perdendo rendimentos por conta da Selic baixa, ele pensa, não, vou arriscar agora para tentar compensar o que eu já perdi. Então, teria esses dois lados.
Então isso é o que pressupõe o viés de aversão à perda, que foi utilizado pelo autor para justificar a entrada desses novos investidores na Bolsa de Valores, né, no período da pandemia. Foi os anos 2020 e 2021, que foi o auge do coronavírus. Os objetivos do trabalho, o objetivo geral é analisar as razões para o aumento do número de investidores na Bolsa de Valores brasileira durante a pandemia do coronavírus, a partir da interpretação do viés comportamental da aversão à perda. E aí também surgem outros objetivos específicos, né, que é identificar o perfil dos novos investidores pessoa física na Bolsa de Valores, avaliar o impacto de rendimentos reais negativos na tomada de decisão dos investidores pessoa física, que no caso, esse, como eu falei, é marcado pela queda da Selic, e avaliar o impacto do período de estabilidade econômica na tomada de decisão dos investidores pessoa física, período de estabilidade econômica na pandemia. Aí aqui o referencial teórico, o autor começa primeiro falando sobre o sistema financeiro, que é só para servir como base para as explicações que ele vai dar posteriormente. Então vou passar mais rápido por essa parte e também para as outras duas partes seguintes para focar mais o que é mais importante, que é a teoria do prospecto que a gente vai falar aqui. Então, o sistema financeiro, ele engloba um conjunto de mercados e instituições financeiras de uma determinada economia, os quais asseguram a canalização dos recursos da poupança para o investimento, através da compra e venda de produtos financeiros, que a gente já sabe, né? Quem não consome toda a sua parcela da renda, oferece a parcela para o mercado, na poupança, e aí esse dinheiro da poupança é dado para quem quer pegar empréstimo e investir, a teoria básica disso. E aí, nesse contexto, segundo Almeida e Cunha, o sistema financeiro é composto pelo mercado de crédito, mercado monetário, mercado cambial e o mercado de capitais. Segundo Bernstein e Dom Madora, em 2000, a realização de investimento financeiro requer um processo de tomada de decisão, em que se consideram as perspectivas futuras da economia. Até porque a gente sabe que quando você vai avaliar investimento, você tem que ver o valor presente dos rendimentos futuros esperados do investimento. Então, por isso que a gente considera a perspectiva futura que a gente tem na economia. E aí, a fim de explicar o comportamento dos investidores no mercado financeiro, existe uma série de teorias. E aqui o autor utilizou essas três para apontar a hipótese dele, né? Então, a gente pode explicar a relação entre poupança e investimento dos investidores por essas teorias. A teoria da utilidade esperada, de von Neumann-Bernstein, a teoria da carteira eficiente, do Markowitz, e a teoria do prospecto do Kahneman e Tversky. Eu vou passar mais rápido pela teoria da utilidade esperada e a teoria da carteira eficiente para focar na teoria do prospecto. A teoria da utilidade esperada é baseada na microeconomia clássica e aponta que o agente racional realiza as ações com o objetivo de maximizar seus interesses, ou seja, maximizar a utilidade. Né? Um processo de decisão baseado somente em um pilar, em maximizar a utilidade. Então, dessa forma, os indivíduos superavitários procuram aplicações financeiras que assegurem maior retorno para o seu capital, e aí vai levar em consideração questões como a liquidez e o risco dos investimentos. E aí a teoria da utilidade esperada, ela começou a ser produzida no século XVII, e aí foi passando por muitos economistas, né? Começou com Pascal, que foi uma teoria chamada teoria da expectância matemática, depois o Bernoulli, que de fato criou a teoria da utilidade esperada, que passou pelo Becker, Jevons, Menger, Haskell, os marginalistas, né? Deram ênfase à utilidade marginal, enfim. Só que o desenvolvimento da teoria da utilidade esperada foi aprimorado de fato no século XX pelo Newman e o Morrison, no trabalho de 1944. É a teoria dos jogos e o comportamento consumidor, que é o trabalho dele, traduzido em português. Que eles acrescentaram a base axiomática para a teoria da utilidade. E aí essa base axiomática, a gente já sabe lá de micro 1, que a gente só tem como representar uma função de utilidade se as preferências racionais do consumidor foram satisfeitas, ou seja, se todas as características de racionalidade elas foram satisfeitas. E aí a gente consegue representar uma função de utilidade que represente de fato aquelas preferências e ter todas as características de ordenação, manter a ordem, não mudar as preferências, enfim. Então, eles apresentaram a forma funcional para representar as preferências do tomador de decisão, em que a utilidade esperada é calculada pela soma ponderada dos prêmios. Essa soma ponderada dos prêmios seria a utilidade que eu obteve aquele determinado prêmio, vezes a probabilidade de eu obter aquele prêmio. O mesmo cálculo de esperança matemática, né, o valor esperado. E aí o teorema da utilidade esperada, como eu falei, né, esses axiomas das preferências racionais foram satisfeitos, que é a completude, que
esse consumidor tem capacidade de escolher entre determinadas opções, transitividade, que as preferências dos consumidores elas são consistentes, é a preferida B, B é preferida C, então é a preferida C. Continuidade, as preferências são contínuas e independência. Então, se satisfaz esses axiomas, existe uma função de utilidade esperada que represente as preferências. Tá, a seguinte teoria é a teoria da carteira eficiente, a teoria do Markowitz, que ele também utiliza o tomador de decisões nacionais, porque essa aqui é a teoria mais clássica de finanças, ele pega as bases da teoria neoclássica, e aí ele tem vista que os indivíduos buscam maximizar o capital e mitigar os riscos em um ambiente em que não há simetria de informações, ou seja, o mercado é complexo, todo mundo tem todas as informações possíveis para decidir. O modelo proposto por Markowitz possibilita mensurar o retorno e o risco das aplicações financeiras, classificando daí o perfil dos investidores. Bem, o retorno de qualquer ativo a gente consegue calcular pela média, né? E a gente sabe também que todo o risco que a gente quer ver de determinada ação, de determinado ativo, a gente calcula o desvio padrão. O desvio padrão é o que mede o risco, porque ele está medindo o quanto os valores de determinados ativos de uma carteira estão variando. Se tem maior volatilidade, maior o risco. Então, como eu acabei de falar, você vê a média e o risco dos retornos ativos que compõem o portfólio do investidor. Tá. Markowitz defendeu que seria viável alcançar combinações mais eficientes na alocação dos recursos por meio da avaliação e classificação dos riscos contidos em carteira de investimentos. Porque antes você tinha noção de que você tinha que sempre olhar para o risco e para o retorno, ou seja, o mínimo de risco possível e tentar obter o máximo de retorno. Só que aí você acabava limitando as opções de investimento que você tinha. O que o Markowitz propôs foi uma melhor alocação eficiente dessas duas variáveis, né? Ou seja, você tem um meio termo entre risco e retorno. Então, a maneira de fazer isso seria ter essa combinação eficiente e mais diversificada possível, e aí você diminui o risco com maior diversificação, né? E aí o conjunto desses portfólios eficientes constitui uma fronteira eficiente que limita os portfólios efetivamente viáveis. É necessário considerar a relação existente entre os ativos, motivo pelo qual Markowitz ressaltou a importância da diversificação como mecanismo para a redução do risco de uma carteira. Por que a gente tem que considerar uma relação? É para que, por exemplo, vamos supor que o preço de determinado ativo aumentou e o outro caiu. Então, esse aumento compensa a queda desse. Então, por isso que a gente tem que considerar, levar em conta essa correlação. É uma correlação negativa, né? Então, uma variável vai em uma direção, a outra vai em outra. Então, tem que levar esse coeficiente de correlação negativo em conta. Então, é essencial que os investimentos compõem a carteira apresentem coeficiente de correlação negativo. A diversificação promove uma espécie de compensação dos riscos, espécie alternativa compensada pelos ganhos de outros investimentos. Tá, agora entra o ponto principal, que é a teoria do prospecto e a versão à perda. A teoria do prospecto é do Kahneman Tversky, de 1979. Ela buscou ir contraponto com a teoria da utilidade esperada. Ela questiona a racionalidade dos agentes econômicos, que empiricamente não era verificada na prática, só servia como base naqueles modelos. Então, Kahneman e Tversky foram aplicar empiricamente, isso não se revelou, né? Então, portanto, se você não tem agentes racionais economicamente, você não consegue chegar a eficiências nos mercados financeiros. Foram as duas hipóteses que o Kahneman questionou, afirmando existir fatores de natureza psicológica que afetam suas escolhas, né, que é o nome das finanças comportamentais. Então, para os autores, a tomada de decisão pelos indivíduos é afetada por heurísticas e vieses. As heurísticas são atalhos mentais que a gente utiliza para tomar de decisões, por qualquer que sejam os motivos, porque de extensão de tempo, de cansaço mental, que a gente quer tomar decisão, e o viés é um erro do nosso pensamento, é uma falha mental que a gente chega. Né? Então, as heurísticas elas levam ao viés, e tudo isso pode ser levado em conta no processo de tomada de decisão, levando a resultados que diferem da racionalidade esperada pela teoria econômica tradicional. Então, para a teoria do prospecto, a avaliação é relativa a um ponto de referência neutro. Na teoria da utilidade esperada, a gente tinha que considerar qual era a maior utilidade esperada que a gente obteve para a gente decidir qual era o que seria considerado ganho e o que seria considerado perda.
já na teoria do prospecto, a gente tem que ter um ponto de referência neutro, ou seja, pode ser a situação atual que a gente está, né, eu vou comparar, estou melhor hoje, eu vou estar melhor com aquele rendimento que eu vou ter, ou uma situação anterior, uma situação que a gente acha que a gente merece ter, uma situação que a gente espera que a gente possa ter, enfim. Né? Então, valores superiores a esses pontos de referência é encarado como ganho, e valores abaixo dos pontos de referência, né, eles são encarados como perdas. Né? Então, a análise toda seria feita com relação a esse ponto de referência. O viés da aversão à perda, identificado por Kahneman e Cavett, corresponde à situação em que os agentes econômicos têm que ser avessos ao risco quando se trata de potenciais ganhos, mas, por outro lado, a pressão propensa ao risco quando a gente está no intuito de evitar ou compensar perdas. O grau de aversão ao risco ele vai depender da comparação entre o cenário que precede a decisão, que é o ponto de referência, e o cenário que resultará da escolha. E aí, para comprovar a existência desse viés, os dois autores eles aplicaram aquele experimento que a gente viu aqui em aula, que é o dilema da doença, né? 200 pessoas vão morrer, no outro 400 pessoas vão morrer, enfim, mostrando que quando os indivíduos encaram o problema da perspectiva de ganho, eles são aversos ao risco, mas eles quando encaram o problema da perspectiva de perda, eles são mais têm uma tendência maior a assumir riscos, né? Então, Kahneman e o Cavett não só comprovaram o viés da aversão à perda, mas também comprovaram o chamado efeito contexto, né? O efeito frame, porque quando a gente muda o modo como a gente apresenta o problema, as decisões dos indivíduos tendem a se modificar. Tá, e aqui é o gráfico, né, que sintetiza basicamente toda a teoria do prospecto, né? Do lado do ganho, a gente tem essa função, que é côncava, ou seja, a concavidade está para baixo. Isso aqui mostra a aversão ao risco em escolhas entre ganhos. E aqui desse lado a gente tem uma função convexa, concavidade para cima, que mostra a propensão ao risco em escolhas entre perdas, né? O gráfico da teoria do prospecto. A gente tem a função valor. E aí o que ele quer mostrar é que as perdas elas são mais sentidas do que os ganhos. Ou seja, se a gente tem um ganho de 10 e uma perda de 10, como a gente pode ver, um ganho de 10 leva a essa sensação de ganho e uma perda de 10 leva a sensação de perda. Ou seja, a sensação de perda ela é bem maior do que a sensação de ganho, né? Tanto que a inclinação dessa função ela é maior do que a de cima, que mostra que há maior sensibilidade nas perdas do que nos ganhos. Tá, então foi o que eu já falei, a função valor é côncava no domínio dos ganhos, convexa no domínio das perdas, maior inclinação nas perdas que nos ganhos. Assim a gente pode afirmar que, diferente da teoria da utilidade esperada, que leva em consideração a aversão ao risco, a teoria do prospecto se concentra na aversão à perda. Então, realiza enquadramento das situações como ganhos ou perdas e pondera os resultados incertos. Tá, aqui só alguns autores que também concordam com a visão do Dan e do Cavett. O Dan Ariely concorda e sintetiza o pensamento dele afirmando que nós somos muito menos racionais a tomar decisões do que a economia convencional pressupõe. Os nossos comportamentos irracionais não são aleatórios ou erráticos, mas previsíveis e sistemáticos. Por que ele cita isso? Porque se os nossos erros, comportamentos irracionais, fossem aleatórios, a gente só poderia colocar lá no modelo de regressão um termo de erro, que a gente sabe que os erros se eliminam em média, né? Então não teria nenhum problema. Mas, como os autores provam, que os erros são previsíveis e sistemáticos. Não, você tem como prever aonde vai chegar esses comportamentos irracionais. Para o Thaler, o Homo sapiens, que é diferente do Homo economicus, da teoria neoclássica, né, que é aquele que satisfaz ações de referências, tem informações completas, consegue avaliar todas as opções, enfim. Muitas vezes apresenta comportamentos que se desviam do esperado, que é o tal do misbehavior. Portanto, o comportamento humano é influenciado por diversos fatores psicológicos que tendem a distorcer a percepção de fatos e situações, afetando com base em julgamentos individuais o processo de tomada de decisão. Tá, Viana, 2005, abordou o efeito miopia e a aversão à perda no contexto de decisões em situações de risco. O autor concluiu que o nível de aversão ao risco se modificava conforme era alterada a frequência que os indivíduos elaboram suas perdas, ainda que as probabilidades de ganho e prejuízo fossem iguais. Ou seja, mesmo que você tivesse probabilidades iguais de ganhos e de perdas, quando você mostrava para o indivíduo uma nova avaliação da perda dele, quando ele era encarado de frente do que ele estava perdendo, ele seria mais propenso a isso, porque ele pensa, poxa, eu já estou perdendo, então eu vou tentar apostar, arriscar para ver se consigo me sair dessa situação. Né? Então essa distorção como ganhos e perdas são considerados pode fazer com que os investidores apresentem comportamentos inesperados, né? Desconsiderando totalmente os dados históricos e as probabilidades estatísticas. E aí um desses comportamentos esperados, né, seria você assumir acentuados riscos em um momento de certeza, de estabilidade econômica,
que foi o da pandemia do Covid, né? É uma situação que você esperava atitudes mais prudentes dos investidores, né? Então esse seria um comportamento considerado inesperado, né? Que está sendo estudado ao longo do trabalho. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de pesquisa, né, que ela é descritiva e explicativa, justamente porque no primeiro momento apresenta as características de determinada população, nesse caso, pessoas que passaram a investir na Bolsa de Valores a partir dos anos de 2020, quando a pandemia do Covid-19 já estava em curso, e no segundo momento tenta explicar o porquê que houve uma elevação tão significativa do número de pessoas físicas na aplicação, né, em renda variável, num período de tantas incertezas e instabilidade econômica como foi o da Covid-19, que contraria ali a teoria econômica tradicional, que diz que no período de estabilidade, como o Breno mesmo explicou, a gente teria, né, os agentes econômicos, maior propensão à aversão aos riscos. Fontes, então, para a realização das pesquisas foram dados secundários disponíveis no site da Bolsa de Valores, a B3, em especial do relatório A Descoberta da Bolsa pelo Investidor Brasileiro, de dezembro de 2020, e dados da quarta edição da pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, realizada pela Ambima e publicada em 2021. O objetivo final ali da pesquisa seria a análise estatística e documental para identificar o perfil desses novos investidores e o comportamento deles diante do cenário de crise. Antes disso, o autor faz uma contextualização ali do que estava acontecendo no mundo, como vocês sabem, com a crise, né, com a pandemia da Covid-19. O mundo estava passando por grandes dificuldades e a economia não estava conseguindo ali se estabilizar e expandir. E no Brasil não foi diferente. Medidas restritivas impostas pelo poder público, devido à necessidade de isolamento social, trouxeram fortes impactos para a atividade econômica. Restrições de circulação geraram queda na demanda, impactando sobretudo o setor de serviços, aviações, entretenimento, turismo e tal. Problemas de logística e produção afetaram sobretudo o setor industrial devido às paralisações, à escassez de insumos e à dificuldade ali de transporte tanto dos insumos quanto dos produtos finais, e isso gerou um adiamento de investimentos em projetos empresariais, no caso por parte dos grandes investidores e dos empresários que estavam com medo ali da estabilidade econômica e da queda da demanda. Queda bruta na atividade econômica gerou o fechamento de muitas empresas e a redução da capacidade de expansão produtiva em muitas outras empresas, o que afetou diretamente, né, a renda das famílias e gerou um aumento de desemprego que atingiu um recorde em terceiro trimestre de 2020 com 14,6%. Caiu no ano seguinte, mas permaneceu bastante elevado, o que explica ali porque é que muitos investidores ali da camada D e E, das classes D e E, não participaram da Bolsa de Valores nesse período e também tiveram dificuldades em administrar a sua renda e as suas dívidas. Um ponto importante é que nesse período houve evolução do e-commerce devido ao lançamento do Pix e a adaptação das empresas, né, para ali marketplace, delivery, o que fez com que muitas pessoas passassem a investir em ações de startups, empresas de tecnologia e de negócios online. Aqui é só para finalizar a recuperação econômica. Incentiva ao consumo como forma de reativar a economia por parte do governo, com o auxílio emergencial que injetou mais de 300 bilhões na economia, e a liberação do saque do FGTS emergencial, que deu ali um apoio para as famílias de baixa renda. Mesmo com essas medidas, houve uma queda de 4,9% na massa efetiva de renda, ou seja, o salário real dessa economia, em relação a 2019. No início da pandemia, houve a queda da taxa de juros, como o Breno mesmo falou, para tentar estimular aquela economia ali, né, e a demanda, chegando a mínimo histórico de 2% entre 2020 e março de 2021. A desvalorização do real no ano seguinte gerou uma expressiva elevação da inflação, que aumentou cerca de 10,6%, e aí o governo reagiu ali aumentando a taxa de juros para tentar conter essa inflação. Pronto, tudo isso, gente, gerou uma queda no índice Bovespa, né, o IBOV, que mede ali o desempenho das maiores ações, das ações mais negociadas da Bolsa de Valores brasileira, que foi de cerca de 45,5% em pouco mais de um mês, de fevereiro de 2020 para março de 2020. Isso gerou uma expectativa, né, de acordo com a teoria econômica tradicional, inclusive, de fuga de investidores ou redução na entrada de novos participantes devido ao aumento do risco, o que não se concretizou na prática. O que de fato aconteceu, então, ali foi um aumento do número de investidores, pessoas físicas na Bolsa,
de 2,2 milhões em março de 2020 para 4,9 milhões em dezembro de 2020. Aqui, só para vocês terem uma ideia também, de fevereiro de 2020 para agosto de 2020, pouco mais de 6 meses, mais de 1 milhão de brasileiros entrou na Bolsa de Valores mesmo nesse contexto de crise, o que é um pouco chocante, contrariando a teoria econômica tradicional. E aí os autores têm que explicar. Então, a pesquisa realizada pela Bolsa Brasil Balcão B3, de julho de 2020 a agosto de 2020, em que foram entrevistadas 1.361 pessoas, teve como objetivo mapear o perfil dos novos investidores, entender sobre dados de investimentos e analisar o comportamento de diferentes perfis. Foi identificado, então, ali que 74% seriam homens, 62% trabalhariam em tempo integral, 56% têm renda de até R$5.000, 60% não possuem filhos, 51% vivem na região sudeste e a idade média seria de 32 anos, que a gente consegue perceber ali que é basicamente a classe média que passou a investir na Bolsa de Valores. Aqui o autor fez uma redistribuição, né, dos perfis, para que a gente pudesse entender. 18% seriam avessos ao risco, 39% ousados e 39% realizadores. Tentando também especificar cada um dos perfis, a gente tem aqui os avessos ao risco. Gostariam de se aprofundar no conhecimento sobre os investimentos, né, entender de forma simples esses riscos. Não possuem muito dinheiro sobrando e apresentam dificuldades para administrar as dívidas, justamente porque trata-se da classe mais baixa. Buscam segurança e por isso preferem bancos tradicionais e evitam a bolsa. Investem na poupança ou previdência privada. Ou seja, aqui a gente tem um perfil mais conservador de aversão ao risco, como é previsto na teoria econômica tradicional, esse perfil específico. A gente tem também os realizadores, que representavam 39%, que sabem que precisam se aprimorar para expandir seus recursos financeiros, visam tranquilidade futura e por isso preferem poupar a gastar e guardam parte de sua renda para investir. No entanto, eles também se preocupam com a liquidez, então ali é uma média entre a segurança e o risco, né? E os ousados, eles buscam realização dos sonhos, estudam o mercado financeiro, buscam informações sobre os ativos e por isso assumem mais riscos, objetivando maiores retornos, diversificando ali a sua carteira de investimentos. O que o autor percebeu, então, foi que quanto mais conservador o indivíduo, menor é o seu conhecimento sobre investimentos e diversificação. Por outro lado, quanto maior a propensão a assumir riscos, maior também é a sua busca pelo conhecimento e compreensão do mercado, o que pode ser explicado ali, né, pela aversão ao risco, em que indivíduos mais conservadores evitam riscos, mesmo que isso signifique menores ganhos, o que os leva a manter investimentos mais simples, como a poupança e a previdência privada, e a não buscar tanto conhecimento, justamente porque mesmo com essa busca de conhecimento, eles não teriam condições de mudar o seu perfil de investimento. E o viés do status quo, que diz que pessoas avessas ao risco tendem a manter o que já conhecem, justamente para evitar perder, mesmo que existam opções melhores. Isso reforça a resistência à diversificação e à educação financeira de boa parte da população. Aqui tem uma pergunta que foi realizada para esses entrevistados, né? Qual foi o principal motivo ou razão para que você começasse a investir? E aí as respostas foram, primeiro, o 38%, aprender e aplicar em outras modalidades de investimento. Em segundo lugar, foi a busca por produtos de investimento em maior rentabilidade. Depois, a baixa remuneração da poupança e queda na taxa de juros. Como eu expliquei, em 2020 teve uma queda significativa da taxa de juros, o que fez com que investimentos de renda fixa tivessem menor retorno. 9% optavam por ampliar a carteira de investimentos e 9% por outros motivos. Basicamente, a gente consegue perceber que essas respostas caracterizavam dois grandes grupos, que seriam a busca pela diversificação, né, que é esse aqui, aprender a aplicar em outra modalidade de investimento e aplicar a carteira de investimentos, e a procura por maiores retornos, que era 44%, justamente os que buscavam produtos de investimento com maior rentabilidade e os que estavam tentando fugir ali do baixo retorno da taxa Selic de renda fixa, né? Investimentos de renda fixa. Ambas as escolhas são influenciadas pelo viés de aversão à perda. A queda na taxa de juros tornou a renda fixa menos atrativa, gerando uma rentabilidade negativa inferior à inflação, e por isso apertou ali, né, justamente pelo viés de aversão à perda, as pessoas tiraram o investimento da renda fixa e passaram a investir em renda variável. Em situações de perda, os agentes econômicos tendem a adotar uma postura mais propensa ao risco, que aponta para uma sensibilidade psicológica maior às perdas do que aos ganhos, como a gente consegue perceber ali
Peraí, vamos ver. Como a gente pode perceber ali, né, por uma busca de maior rendimento da carteira. Que foi o segundo maior colocado como respostas. Por fim, a gente tem os dados da Ambima aqui, né, da quarta edição da pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, em que foram realizadas 3.408 entrevistas, em que os respondentes possuíam 16 anos ou mais, pertencentes à classe A, B e C, economicamente ativos, aposentados ou que vivem de renda, e 40% desses respondentes realizavam investimentos financeiros. Só para a gente recordar, aqui a classe A, B e C, basicamente a classe A é uma renda familiar superior a 20 mil, classe B de 10 a 20 mil e classe C inferior a 10 mil. A pesquisa evidenciou que a pandemia causada pelo Covid-19 alterou os hábitos das pessoas que concerne aos investimentos financeiros, como a gente percebeu também na pesquisa anterior. As características das pessoas físicas investidoras, ou seja, os pertencentes a 40% do público entrevistado, nessa segunda pesquisa, então, foi de 55% homens, 15% possuem ensino fundamental, 43% ensino médio e 42% ensino superior, a renda familiar média de R$ 7.100, 8% pertencia à classe A, que é a classe mais favorecida, 44% à classe B, que é a classe média alta, e 48% à classe C, que é a classe média. 48% na região sudeste, de novo a gente tem uma predominância de investidores na região sudeste, 17% no nordeste, 15% no sul, 14% no centro-oeste e 6% no norte. A idade média aqui seria de 42 anos. Dentre os entrevistados, 36% conseguiram economizar em 2020, o que representa 70% de pessoas pertencentes à classe A e 47% dos integrantes da classe B, que utilizavam ali boa parte do que foi economizado para investir, o que mostra ali, de novo, o que eu falei anteriormente, que a classe D é justamente por um status quo, né, que não modificaram o seu padrão de vida depois da pandemia, durante a pandemia, não acompanharam o aumento dos investimentos. Crescimento do conhecimento espontâneo sobre o mercado financeiro também foi observado quando se comparado ao ano anterior, 2019. Então, as ações cresceram 9 pontos percentuais, no sentido de conhecimento espontâneo sobre ações. Títulos privados, 6 pontos percentuais. Títulos públicos e fundos de investimento, 4 pontos percentuais cada. A pesquisa revelou que durante a pandemia, a aversão à perda levou uma grande parcela dos investidores a buscar conhecimento justamente para fazer investimentos mais conscientes e buscar ali um maior equilíbrio da cartela de investimentos. Por fim, quando perguntado sobre os motivos para a escolha de determinados investimentos, o retorno foi o atributo mais citado, seguido da segurança. O foco no retorno como principal motivo de escolha de investimentos durante a pandemia revela como, em contextos de crise e perda de renda, muitos indivíduos tendem a assumir mais riscos em busca de compensações financeiras mais rápidas, mesmo sob maior incerteza, justamente para recuperar o que eles haviam perdido, mesmo que isso gerasse um maior risco de perda, porque na situação de crise, na situação de perda sobre essa perspectiva, os agentes econômicos adotariam ali um comportamento de amantes do risco. Bom, gente, em seguida o autor ele faz uma recapitulação de como seria o comportamento do investidor e as suas considerações finais. O comportamento do investidor, como ele mesmo coloca, é muito pautado no perfil que ele já possuía, em maioria conservador, porque, como ele mesmo evidencia em várias partes do artigo, a população brasileira sempre teve uma tendência a encaminhamentos em investimento de renda fixa e a poupança, porque as taxas de juros sempre foram altíssimas e não valeu a pena correr esse risco. A conjuntura econômica de 2020 foi quem propiciou essa possível mudança, porque, como a Sofia mesmo falou, nos cenários em que havia uma paralisação da produção, em que você não sabia quanto tempo você ia ficar em casa, o vírus estava se propagando mundialmente, e você não sabia se ia ter um amanhã, porque estava no meio da atividade pública, você caiu numa situação de total incerteza. E a própria política pública foi o quê? Respondeu baixando a taxa Selic. No que baixou a taxa Selic, as rendas fixas e a poupança passaram a ter um rendimento muito inferior ao esperado. E as pessoas, elas perderam o poder de compra. Então, elas saíram de uma expectativa padrão, que era ganhar o dinheiro com a poupança e com a renda fixa, e foram para a situação de perda, que era perder o dinheiro por conta da baixa taxa de juros.
Aqui é só um gráfico que foi feito pelo próprio autor, que ele vai retratar justamente essa mudança. Então, no começo de 2020, são o número de investidores, as barras verdes. No começo de 2020, o número de investidores que investiam em títulos de renda variável era muito inferior ao de 2015. Isso foi acompanhado gradativamente pela redução da taxa Selic. E as considerações final do autor foram basicamente essas, de que a crise econômica de 2020 mudou o paradigma das pessoas, a relação padrão das pessoas de esperar rendimento da renda fixa da poupança. E por isso, quando elas perderam o poder de compra de fato, elas se viram numa situação em que elas precisavam arriscar. E elas preferiram arriscar indo para a renda variável e para o mercado de capitais. Para fazer um aprofundamento um pouco maior, o autor utiliza uma das bases de dados que ele utiliza, uma das fontes de dados que ele utiliza é o relatório raio-x do investidor da Ambima de 2021. Eu trouxe o último de 2024, a oitava edição, ele usou a quarta, só para a gente fazer alguns comparativos. Um ponto que o relatório da Ambima começa, que é muito interessante, ele fala que 33% da população brasileira afirmou que conseguiu poupar dinheiro. Ou seja, você esperaria que o quê? Mais gente veio para o mercado de capitais, mais gente está entrando no mercado de capitais. Só que não, desses 33%, 17% não faz nada com o dinheiro, não investiu. Então deixou o dinheiro ocioso, ele conseguiu poupar, mas não conseguiu investir. E dos que investiram, 23% investiram na poupança. Então mesmo a poupança, ainda hoje, tendo um ganho muito menor em comparação com os outros títulos, e muitas vezes sendo inferior à inflação, então o ganho real é mínimo ou negativo, muitas pessoas ainda vão atrás da poupança. Por quê? Como a Sofia mesmo falou, é a questão do viés do status quo. Então a pessoa está adequada e acostumada com a poupança. Então, por essa conformidade e por esse padrão, ela acaba preferindo a poupança. Outra coisa muito interessante que a Ambima fez nesse relatório é um processo evolutivo, é um processo de evolução. Então, para o relatório, eles ampliam novas categorias. Ela fez uma espécie de contabilidade mental, que é uma coisa que a gente viu na cadeira de economia comportamental, de como as pessoas alocam os seus recursos e o seu dinheiro de acordo com como elas veem com a sua relação com a sua renda e o dinheiro. Então, por exemplo, ela definiu 4 perfis de investidores, que seria a pessoa sem renda, a pessoa sem reservas, a pessoa que economiza, mas não investe, a pessoa que investe na caderneta e a pessoa que tem uma diversificação de ativos. Obviamente, a pessoa que tem uma diversificação de ativos é a minoria dos investidores, é ao torno de 17% do valor total de investidores. E um dado interessante é que quem economiza e não investe, que seria 12% da população investidora, elas simplesmente preferem deixar o seu dinheiro na conta corrente. Então, nem na poupança eles colocam dinheiro. Salvo engano, a maioria das pessoas que eram dessa categoria de economia mais não investe são da geração Z, que é a geração mais recente. Ou seja, são pessoas que acabaram de entrar no mercado de trabalho e possivelmente ainda não têm uma relação específica para saber o que é a poupança, o que é a renda fixa, o que é a renda variável. Então eles preferem não investir, o que é uma perda de recursos para a economia e para eles, uma perda de ganho, uma perda de oportunidade. Bom, ele também menciona no relatório o papel das informações na internet e das fintechs, falando que quanto mais fintechs você tem, quanto mais você inova nesse setor, mais você consegue agregar novos investidores. E de fato, acho que 49%, se não me engano, dos investidores, eles fazem os seus investimentos pelo aplicativo do banco e em alguns aplicativos de condução fintechs, inclusive. O efeito manada, que é aquela pessoa que seria uma percepção que você tem das pessoas todas investindo e você iria junto. Então pode ser notável também você acabar notando um efeito manada quando você vê pessoas investindo. Um outro ponto que é muito interessante que apareceu nesse relatório foi a questão das bets e do autocontrole. Os investidores, os respondentes dessa pesquisa falaram, 58% apontou que tem total controle sobre as suas finanças. Então eles preferem investir no futuro, a questão do desconto hiperbólico, o ganho maior no futuro e você deixa de consumir no presente para ter um ganho maior no futuro. 58% apontou isso.
Ao mesmo tempo, 51% da população alega sofrer de estresse financeiro, ou seja, alega que a situação das dívidas, de algum problema financeiro, lhe estressa e lhe impede de pensar em alguma outra coisa que não seja relacionada com o seu estresse financeiro. E, consequentemente, e por curiosidade, 23 milhões de pessoas apostaram. Ou seja, você tem 58% das pessoas falando que prefere economizar, que tem total controle sobre as suas finanças, e você tem 50% da população falando que sofre de estresse financeiro. E 23 milhões de pessoas ainda assim preferem apostar. Desses 23 milhões, 4 milhões de pessoas consideram a aposta um tipo de investimento. Então, para eles, a aposta é tal qual um título de renda fixa ou um título de renda variável. É um investimento que você fazia no curto prazo. Porque se você investir e ganhar, você vai conseguir reparar praticamente todos os seus ganhos. Então é uma coisa muito curiosa esse nível de contradição que você consegue perceber. Aqui são só alguns dados de despesas calculatórias. O QR Code, inclusive, ele dá direto para o site no mínimo e você pode baixar o oitavo relatório de consumidor. As estratégias que os investidores conseguiram para poupar foram a diminuição de gastos com lazer. Então você vê que tem esse interesse realmente em poupar. Reduziram custos com supérfluos em até 25%. Eles guardaram uma parte do salário do mês, compraram despesas e trabalharam mais. Tudo isso foram estratégias de consumo que eles fizeram para arrecadar mais renda, que não foi, infelizmente, não foi usado para investimento. Aqui é a proporção da caderneta de poupança. Em 2021 era 23%, em 2022 cresceu para 26% e atualmente, desde 2025 e 2024 ele já apresenta queda, reduzindo para 23% no total. Ainda é o maior montante de investimentos a serem feitos e cerca de 27 milhões de pessoas investem apenas na poupança. 33 milhões de pessoas investem apenas na poupança. Então, você vê que claramente eles não manipulam, eles não têm essa questão. Bom, os motivos para aplicar em produtos financeiros. A maioria prefere os títulos públicos com status de segurança. Só que, curiosamente, a poupança não tem nem segurança, não tem tanta segurança, só que ela foi um tipo de investimento com maior facilidade. Então, possivelmente, as pessoas que se investem na poupança acreditam fazer isso por ser mais cômodo do que os outros títulos e não ter o dispêndio de aprender. E que são as gerações. Você vê que, indo da mais recente para a mais antiga, a geração Z em branco e os boomers em verde, você vê que a população sem reserva, ela é muito mais voltada para a geração X. Então elas não têm reserva nenhuma, provavelmente estão endividadas. Coincidentemente, elas mais apostaram. Os que não investem são a geração Z, que são as pessoas que estão acabando de entrar no mercado de trabalho. Então, possivelmente, eles ainda não têm um repertório de conhecimento e não têm a coragem. Às vezes, eles estão pautados na falta de risco, no seguro. O perfil da caderneta é muito focado na geração X também, e o perfil diversifica é mais voltado para a geração Z. E aqui são as desvantagens apontadas por cada perfil. Muito da geração X e do perfil caderneta e do perfil diversifica, eles se apontaram extremamente preocupados com a questão do rendimento e do rendimento do próprio investimento. Então, a pessoa aplica na poupança, mas mesmo assim ainda tem medo de não receber o que deveria, de achar pouco rendimento, mas não consegue sair da poupança. Ela constata ter um ciclo vicioso. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pois não? Eu quero fechar logo a gravação. Pode fechar. Eu vou cortar a parte que eu passo correndo também.